Pessoal, aqui nós vamos falar sobre as medidas de superfície. A gente utiliza para calcular a área e nós vamos falar aqui sobre áreas de figuras planas com duas dimensões. Vamos começar pelo quadrado. O que eu sei sobre um quadrado? Todos os lados têm a mesma medida. Então, se eu disser que eu tenho um quadrado de lado 3 e quiser saber a sua área, basta eu multiplicar o lado vezes ele mesmo. Por quê? Porque eu sei que para calcular a área de um quadrado é lado ao quadrado ou lado vezes lado. Então, se o meu lado é 3, eu vou ter que a área de um quadrado é igual a 3 vezes 3, isso é igual a 9 metros ao quadrado, porque toda vez que a gente fala sobre área, a unidade de referência é metros quadrados. Outro importante também é o retângulo. O retângulo tem dois lados iguais 2 a 2. Esse é igual a esse é igual a esse. E nós temos a base e aqui a altura. Para calcular a área de um retângulo, eu tenho base vezes a altura. Então, se eu disser que eu tenho um retângulo de base 5 e altura 3, basta eu fazer que a área do retângulo é 5 vezes 3, isso é igual a 15 metros ao quadrado. Beleza? Outro importante também é a área do triângulo. Na área de um triângulo, nós temos base e altura. E para calcular, a área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido para 2. Mas antes de focarmos na área, nós vamos falar sobre o triângulo retângulo e o teorema de Pitágoras. Um triângulo retângulo, ele tem um ângulo retângulo, de 90 graus. E se a gente formar aqui, puxar aqui um pontilhado e fechar aqui, nós vamos ter exatamente um retângulo. Por isso ele se chama triângulo retângulo. E nele nós temos lados. Quem fica ao oposto do ângulo de 90 se chama hipotenusa. E nesse triângulo nós temos dois ângulos alfa. Se o meu ângulo alfa estiver aqui, o meu cateto oposto será esse lado. Se o meu ângulo alfa estiver aqui em cima, o meu cateto oposto vai ser esse lado. Porque o cateto oposto fica em frente ao ângulo alfa. Então, aqui, eu tenho um ângulo alfa 3 e o meu cateto adjacente 4. E eu não tenho o valor da minha hipotenusa. Eu preciso descobrir o valor dessa minha hipotenusa. Então, eu vou jogar na fórmula do teorema de Pitágoras, que é a ao quadrado, que é igual a b ao quadrado, mais c ao quadrado. O a é a minha hipotenusa, o b e o c, que são os dois catetos, não vai fazer diferença a ordem. Então, eu vou pegar esses valores e atribuir aqui na fórmula. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual a ao quadrado é igual b ao quadrado, 4 ao quadrado, mais c ao quadrado, que é o 3. Então, eu vou elevar os dois catetos ao quadrado. Elevar ao quadrado é multiplicar o número por ele mesmo, certo? Então, 4 vezes 4 é 16. 3 vezes 3 é 9. A ao quadrado é igual a 16 mais 9, que é 25. Toda vez que eu tenho um quadrado, eu preciso tirar a raiz, porque o oposto do quadrado é a raiz. Então, a é igual a raiz de 25. Então, a minha hipotenusa equivale a 5. O que fala sobre o teorema de Pitágoras? A soma dos dois catetos ao quadrado é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, elevei os dois catetos ao quadrado e somei, deu 25. Se eu elevar o 5 sozinho aqui ao quadrado, 5 vezes 5, também vai dar 25. Então, isso aí satisfaz essa sentença aí. Por que a gente falou sobre o teorema de Pitágoras? Porque através do teorema de Pitágoras, eu consigo descobrir o valor de cada lado de um triângulo retângulo. E pra gente, vamos supor que eu dei aqui para vocês esse probleminha aqui, Eu tenho um triângulo retângulo de hipotenusa igual a 5 e o meu cateto adjacente é igual a 4. E eu quero saber a área desse triângulo. Só que para me saber a área do triângulo, eu preciso da base e da altura e dividir por 2. Eu só tenho uma base, eu não tenho
o valor da minha altura. A hipotenusa que não equivale à minha altura. Eu vou utilizar a hipotenusa para descobrir o valor do meu cateto oposto e assim eu posso jogar na fórmula do triângulo e descobrir o valor de sua área. Então, primeiro aqui nós vamos jogar no Teorema de Pitágoras para descobrir aqui quem é o x da questão, quem é o meu cateto oposto. Então, vamos lá, ó. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Nesse caso aqui eu já tenho o meu a, que é a hipotenusa. Então, presta atenção como é que a gente faz quando tem hipotenusa. Então, vai ficar 5 ao quadrado é igual a b ao quadrado, que é o 4, mais o c, que é o x ao quadrado lá. Beleza? Mesmo processo. 5 vezes 5, 25. 4 vezes 4, 16, mais x ao quadrado. Agora, eu tenho números e letras. Eu não posso somar 16 mais x ao quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a letra de um lado e o número do outro. Então, se o meu 16 está aqui com a letra, eu vou passar ele para o outro membro. E se eu troco de lugar, eu troco de sinal. Então, o 16 está positivo, passa aqui negativo. O 25 já está aqui antes da igualdade, permanece com o mesmo sinal. Então, vai ficar mais 25. Isso tudo é igual a x ao quadrado. O que eu falo sobre os sinais opostos? O de menos sempre representa sua dívida. O de mais é sempre seu dinheiro, o saldo que você tem para pagar. Então, você deve R$16 e tem R$25 para pagar. Você vai pagar, só que vai sobrar troco para você. Se sobrar, é positivo. Então, devo 16, tenho 25. Paguei, sobrou quanto? Sobrou 9. Se sobrou, é positivo. Então, menos 16 mais 25 é igual a 9. E isso tudo é igual a x ao quadrado. O que eu falei sobre o quadrado? Toda vez que eu tenho um quadrado, eu preciso tirar a raiz, certo? O oposto do quadrado é sempre a raiz. Então, vai ficar x é igual a raiz de 9. Raiz de 9 eu sei que é 3. 3 vezes 3 dá 9. Agora sim, eu descobri quem é esse x aqui, ó. Meu x é igual a 3. Então, agora eu vou jogar na fórmula para calcular a área desse triângulo. A área do triângulo é igual a base vezes a altura dividido para 2. Então, a área do triângulo é igual. Quem é a minha base? 4. Quem é a minha altura? 3. Eu descobri. Dividido para 2. 4 vezes 3. 12. 12 dividido para 2, 6. Então, é 6 metros ao quadrado. Então, presta atenção no processo. Primeiro, eu vou jogar no Teorema de Pitágoras para descobrir o valor da minha base ou da minha altura, se for o caso, certo? Para no final eu jogar na fórmula para calcular a área de um triângulo que é base vezes altura dividido para 2. Então, prestem atenção no vídeo que é muito fácil, beleza?